Olá, que Deus abençoe e ilumine os seus caminhos. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra no livro de Levítico, capítulo 20, versículo 7. O Senhor orienta dizendo o seguinte: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então aqui Deus está nos convidando a uma santificação. Consagrar significa tornar algo sagrado, ou seja, tornar algo santo. E santo é aquilo que é separado para Deus. Por exemplo, aqui nesse cálice tem o azeite. O azeite que é usado aqui na igreja, ele é consagrado. Ou seja, ele se tornou sagrado. Ele se tornou santo. Significa dizer que esse azeite consagrado tem a bênção de Deus. Tratando de pessoas, quando uma pessoa consagra a vida dela a Deus, significa dizer que aquela pessoa passa a ter a bênção de Deus e ela não está sujeita às maldições. A pessoa que não é batizada nas águas, quando ela vai se batizar e ela passa pelas águas, significa dizer que ela, a partir daquele dia, consagrou a vida dela a Deus. Ou seja, ela assumiu um compromisso com Ele. Cerimônias como essa implicam numa atitude, ou seja, abandono do pecado, arrependimento e, consequentemente, a imersão nas águas. Eu vou dar aqui um exemplo simples para você entender melhor. Casamento. Hoje em dia é normal as pessoas se juntarem. O famoso amigar. A pessoa não assume um compromisso, nem diante dos homens e nem diante de Deus, e ela se amiga, se amazia, se junta. Uma coisa que não é consagrada a Deus está suscetível à maldição. Então, quando uma pessoa se une a outra, sem apresentar no altar, sem fazer a consagração no altar, chamado casamento, então aquela pessoa, aquele casal que se juntou, está sujeito à maldição. Por isso, as pessoas hoje em dia nos seus relacionamentos não têm dado certo, e os que estão juntos estão vivendo a trancos e barrancos. São casamentos fakes, que certamente o fim vai ser a separação. Agora, a partir do momento que eu decidi seguir a palavra de Deus, eu tenho que entender que isso é importante, porque tudo na minha vida tem que ser consagrado a Deus. Então, a partir do momento que eu decido me envolver com uma outra pessoa, então, primeiro, eu vou consagrar a Deus a minha vida, ou seja, eu vou viver uma vida separada do pecado no meu namoro, eu vou me guardar. Depois, eu estarei passando para o segundo passo, que é a consagração no altar. Não pode uma pessoa, por exemplo, decidir: eu vou me unir a alguém. Pastor, consagra aqui a minha vida, porque a partir de hoje eu vou me casar com essa pessoa, então me dá uma bênção aqui. Pronto. Já fica por isso mesmo? Não. O casamento implica-se uma atitude maior, porque ali é a união de duas pessoas. Então a consagração do casamento, a consagração de duas pessoas requer
uma atitude, uma cerimônia. Então a pessoa que quer se unir a outra, então ela deve casar no civil e principalmente na igreja, porque no momento do casamento da igreja ela vai ser consagrada, ou seja, ela vai ser apresentada a Deus. Então, como eu falava, o que esse ato de consagrar significa? Significa que a partir deste momento, aquilo ou aquela pessoa está abençoada por Deus. Ou seja, ela está livre das maldições. Então, caso você, por exemplo, ainda não se batizou nas águas, o que significa dizer? Você, na sua razão, não consagrou sua vida a Deus. Então você está sujeito às maldições. A partir do momento que eu me batizei nas águas, na minha vida, eu não estou mais sujeito às maldições. A mesma coisa se dá no casamento. A partir do momento que você decide se unir a uma pessoa e você não se casa com ela de fato, no papel e diante do altar, o que significa dizer? O seu casamento está sujeito à maldição. Por isso é importante. Você quer se unir a uma pessoa? Então é importante você entender. Você quer a bênção de Deus para a sua vida, para o seu relacionamento? Então você tem que se casar conforme a Bíblia orienta e conforme o nosso código de um cidadão de bem orienta. A pessoa que vai se casar, ela deve procurar um cartório e ela deve assinar, enfim, fazer toda a cerimônia. Nós que somos cristãos entendemos que essa parte do casamento civil é aquela parte, como Jesus disse, dai a César o que é de César. Porém, para quem serve a Deus, o mais importante é o casamento no altar. Assim como o batismo nas águas, a pessoa ela se decide e tem que haver uma imersão ao batizar a pessoa nas águas, da mesma forma o casamento. A pessoa ela tem que assumir um compromisso com Deus diante do altar, o casal. Caso contrário, o casamento dela estará fadado à maldição. E isso você pode reparar em nossa sociedade. Porque a maioria das pessoas que se casam, o casamento não dura, se separam. E os que se mantêm, na grande maioria, os que se mantêm casados, estão vivendo um péssimo casamento. Por quê? Porque não consagrou a Deus, ou seja, não quis assumir um compromisso diante do altar. Isso é importante. O que tem acontecido hoje? Nós temos visto pessoas que chegam à igreja e querem ou pensam que o simples fato do pastor impor a mão na cabeça dela e ela dentro de si falar: Deus, eu entrego a minha vida a ti, já é o suficiente. E ela pensa que ela não precisa ter compromisso, não precisa ter obediência com a palavra, não precisa ter uma vida cristã, conforme a Bíblia orienta, porque ela já é da igreja. O pastor ora por ela, ela dá o dízimo, então ela pensa, já tá bom. Não, só que cristianismo, evangelho requer obediência, requer renúncia. Tem que haver uma consagração. É a mesma coisa tratando de casamento. Muitos estão hoje escolhendo se unir sem a bênção de Deus. Eles passam a morar junto, desprezam a bênção do altar e, consequentemente, a maldição chega. Então, meu conselho que eu dou para todos: consagre a sua vida a Deus. Seja você que está chegando na igreja agora, seja você que quer passar a vir
Seja você que mora junto ou é solteiro e quer se casar, entenda a importância de se consagrar a Deus. Que a luz do Espírito Santo ilumine a sua vida.